Olá, esse é o podcast ESG, onde exploramos práticas e tendências que estão moldando um futuro mais verde, justo e responsável. Eu sou Jane Tenório e estou recebendo agora Jaime Santos, que é diretor da Yorkstone. Tudo bem? Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Jane. É um prazer estar aqui falando para todo mundo sobre esse tema absurdamente polêmico, mas de uma necessidade, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Então é um prazer estar falando. Prazer é todo nosso. Explica para a gente primeiro quem é e o que é a Yorkstone. A Yorkstone Providers, ela é uma empresa com propostas para soluções empresariais. E quando você fala de soluções empresariais, o nosso principal negócio ficou em recuperar e reestruturar empresas. E no mundo de hoje, se você fala em recuperar e restaurar e recuperar empresas, entenda-se que alguma coisa não estava correta e você tem que mostrar para o seu contratante a coisa correta. Certo. E aí a gente começa a caminhar de mãos dadas com o ESG. Exatamente. Fale para a gente, então, por que se alinha tanto? É por esse motivo. Então, assim, o ESG ele vem para consertar alguns desvios de relações dos stakeholders com todos os parceiros do mundo daquela empresa. Ou seja, uma relação mais correta da empresa com o meio ambiente, uma relação mais correta da empresa com os seus funcionários, com a sociedade, com o ambiente que ela está inserida. E na hora que você se propõe a dar um norte, um futuro para essa empresa, ela precisa ser sustentável. Então, todas essas relações que, feliz ou infelizmente, vieram viciadas, a gente dá uma perspectiva para o empresário de como fazer a coisa certa e mais, a coisa que vai dar perpetuidade ao negócio dele. Porque eu afirmo, quem não aderir às práticas do ESG em menos tempo ou mais tempo, vai ter problemas sérios, porque é um movimento que você não tem como voltar atrás. Aí a minha pergunta é a seguinte, a gente tem falado muito da aplicação do ESG, desde da microesfera de casa e tal, mas assim, vamos falar de empresas. Para a gente, de repente, uma empresa está querendo investir, quero colocar em ação o ESG na minha empresa. Eu preciso gastar dinheiro, eu vou ter que investir dinheiro, eu vou ter que tirar dinheiro da onde? Eu queria que você falasse para a gente como as práticas ESG impactam na parte financeira das empresas, se elas investirem ou se não investirem. É assim, há uma discussão etérea em administração sobre o que é custo e o que é investimento. Você pode analisar uma aderência a práticas de ESG do ponto de vista de custo. Isso, se você for focar desta forma, isso vai soar ruim. Mas se você pensar em investimento, que eu acho que é a forma mais correta de se pensar em ESG, os ganhos eles serão não só financeiros, mas um ganho, como uma definição de lucro de Karl Marx, vai ser uma mais-valia. Você vai ter um valor, não somente monetário, você vai ter um valor muito maior do seu negócio e do mundo e daquele micro-universo que você está vivendo. Então, sendo um pouco mais detalhista, de partida, sim, eu acho que você, para aderir às práticas de ESG, você vai ter que ter custo, porque quando nós falamos de governança, inexoravelmente, governança vai impactar que você vai ter que recolher impostos de forma correta, você vai ter que ter uma relação mais transparente com fornecedores e clientes, e isso vai impactar que você vai ter que pagar um pouco mais. Sim. Se você olhar do ponto de vista de meio ambiente, se você tiver que ter todas as proteções
necessárias para que você não agrida o meio, para que você não extraia produtos de forma errada, sim, isso vai ser custo. Mas, se você for analisar, no longo prazo, não. Então, se você for pensar agora na questão social, isso eu acho, na questão de você ser mais inclusivo, este ganho ele é imensurável. Você pode pensar que no momento zero você não vai ter, pensando em inclusão, que aquelas pessoas que são minorias, talvez você possa entender que elas não tenham naquele momento a capacitação ideal, mas a hora que você dá oportunidade para essas pessoas, você vai incentivar outras na mesma condição, imagina o resultado final. Então, sem dúvida nenhuma, você pensar em investimento da forma mais correta. Você vai ter um lucro na sociedade, num mundo melhor, você vai ter um lucro no meio ambiente e você vai ter um lucro nas suas relações com os seus stakeholders. Uma empresa que está pensando agora, vamos falar que tem alguém assistindo a gente nesse momento, que virou a chavinha, falou, vou estudar sobre ESG e vou querer implementar na minha pequena empresa. Como ela deve começar? Essa é uma pergunta bastante interessante, é que os clientes realmente fazem sempre. De saída, você precisa ter um diagnóstico da situação que você está. Então, você tem que procurar um profissional que tenha capacitação para isso, para que ele faça um diagnóstico do estágio que a sua empresa se encontra. No momento seguinte, você tem que decidir quais são os passos e de que forma, com o cronograma, que você vai fazer a adesão daquilo que seria, entre aspas, o mundo ideal. É óbvio que o mundo ideal não existe. ESG é uma evolução. Como meu sócio fala, é uma jornada. Então, mas o primeiro passo se fosse medicina, eu diria, você tem que admitir que você está doente, né? Para depois você se tratar. Então, é você fazer uma análise do status que você está, a posição que você está, e definir qual vai ser a sua jornada. Se você quer estar aderente em 1 ano, 2, e aí vai envolvendo um plano de ação, prevendo custos, prevendo ganhos, inclusive. A gente não fala muito em ganhos, mas a hora que você faz uma adesão a uma jornada ESG, você já pode fazer cálculo de ganhos que você vai ter com isso. Empresas que já praticam ESG e querem trabalhar só com outras empresas que praticam ESG. Ponto positivo para que outras empresas que não aplicam ESG se incluam, queiram ser incluídos, queiram praticar o ESG para também fazer parte dessa panela? Sim. Essa é uma das formas, né, que o mercado começou a praticar. Então, vamos resgatar um pouco. Eu não vou citar o nome de empresas aqui, mas no mercado de capitais, uma grande empresa do setor de alimentos, questão de uns 5, 6 anos atrás, ele captou um grande volume de recursos com longo prazo, e uma das condições que a gente chama de covenants, para não falar muito termo técnico aqui, um dos covenants é que ela assumiu que na cadeia produtiva dela, ela teria em X anos a emissão em carbono zero. E ela simplesmente repassou isso para toda a sua cadeia. Então, essa talvez tenha sido a primeira vez que você começa a notar um ganho. Ou seja, aquele fornecedor dessa empresa que tomou a dívida, se ele não estiver aderente ao ESG, ele não vai poder fornecer para ela. Ou seja, ele já está ficando marginalizado. Então, esse movimento começa, sim, pelas grandes empresas e estão repassando isso compulsoriamente, eu acho que não deveria ser assim, mas compulsoriamente, esse encargo para a cadeia produtiva. Ou seja, eu acharia muito melhor que se começar a ter aquele ditado que diz vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente. Então, eu acharia muito melhor que fosse pelo amor, ou seja, os empresários enxergando valor neste processo, ao invés de terem isso por uma imposição
das grandes cadeias, dos grandes clientes. Ou seja, o ESG tem que ser visto como uma cultura a ser introduzida no nosso dia, uma cultura a ser introduzida nas empresas. Tem que fazer parte do nosso respirar hoje, porque é o futuro, né? Aí eu pergunto, cultura ESG, fala pra gente. Vamos lá, cultura ESG. Eu tenho discutido muito isso em alguns outros fóruns que a IORC participa, e é sempre muito polêmico você definir cultura, porque parece que é mais fácil você pegar a cultura errada, né, dos vícios, do que a cultura da coisa que é certa. Mas a cultura ESG, ela veio para ficar. Entendendo que é uma questão que como posso dizer assim, é um ciclo virtuoso, tem que se entender. Então, quando a gente fala de cultura, e a cultura é sempre traços positivos de algum grupo, sim, de uma nação, e por ser, e é um valor daquele público, uhum, tem que ser preservado. O ESG, a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que dar um tratamento, sim, de uma bandeira de cultura que precisa ser defendida, que precisa ser valorizada. Então, concluindo essa pergunta, acho que a gente deve colocar essa coisa do ESG no nosso dia a dia, no respirar, nas relações interpessoais, nas nossas relações em casa, com clientes. Isso, meu sócio não gosta também disso, mas eu vou dizer, isso se traduz em um mundo melhor. É uma cultura para um mundo melhor. Eu concordo. E a gente quer isso, né? Que o nosso futuro seja assim, que venham mais líderes que incentivem o ESG e que a gente possa ver isso como uma prática comum e natural para todo mundo. Sim, sim. Né? Ai, que delícia, gente. Que bate-papo bom. Eu falei aqui com o Jaime Santos, que é diretor da Yorkstone. A gente conversou bastante, foi interessante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais papos, com mais entrevistas, com mais informações sobre ESG para você. Então, em breve a gente volta. Continue aqui com a gente. Você pode assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Você pode estar nas nossas redes sociais também. Lembrando que nós estamos na segunda Expo ESG, a maior da América Latina. Se é sozinho, não é ESG.